Eu costumo dizer que existem três formas, vou falar aqui até de posturas, três posturas que eu costumo dizer que são posturas de respeito. Como assim? Gente, nós trabalhamos com uma das máquinas mais complexas que existem no mundo. Podem até dizer o pessoal mestre em informática, o pessoal da NASA, ou seja lá quem for, mas nós trabalhamos com a máquina mais complexa do mundo, o ser humano. E nós trabalhamos, além de trabalharmos com ser humano, né, nós trabalhamos com a peça mais complicada de se entender. Nós trabalhamos com o cérebro humano. Nós trabalhamos com o sentimento do ser humano. E você ter uma postura, você saber respeitar esse ser humano, esse seu paciente, com chegando na hora, com sabendo que não posso ficar desmarcando as minhas consultas, sabe? Se eu atendo um paciente segunda-feira às 14 horas, essa semana eu vou desmarcar e vou atender ele terça-feira às 16, perguntar se ele pode. Aí ele não pode, aí eu passo para segunda, aí eu atendo. Aí na outra semana eu desmarco de novo. Terapia é um processo que tem que ser seguido religiosamente, porque senão não funciona. Eu costumo dizer que foi até um paciente meu que me falou isso, né? Uma vez ele disse assim, médico, ele falou assim, eu gosto de vir toda semana, falou de jeito para mim, porque se eu não vir aqui é igual aos remédios que eu passo para os meus pacientes. Se eles não tomarem de manhã, em jejum, no almoço, não adianta. Antibiótico é de 12 em 12 horas, às vezes em 8 em 8, depende do antibiótico. E você vai em terapia 2 vezes na semana seguida, aí você falta um mês. Isso por culpa sua, porque você desmarca. Gente, isso é falta de respeito com o seu paciente. E isso faz ele não querer ficar fiel a você, ao seu trabalho. E aí a gente vê alguns psicólogos reclamando que a agenda está vazia. Só que não olham para si e não vê que muitas vezes a problemática está na forma que ela conduz o trabalho dela. Então, chegar na hora certa, não ficar desmarcando, já que os atendimentos são em série, toda semana. Olhar para a dor do paciente, independente se foi porque terminou com a namoradinha, ou então, sei lá, né, acabou a série e tal, e a série, ele amava aquele artista lindo, maravilhoso. Ou Big Brother acabou, nossa, eu gostava muito porque fulano de tal não ganhou, eu estou muito deprimida. Gente, é o problema dele, é o problema dela, você tem que tentar entender e ajudar a sair daquela. Entender aquela problemática e fazer com que ela consiga viver, esse paciente consiga viver de forma mais saudável. Uma outra coisa que eu vejo que atrapalha muito, gente, você dar um gás, é você conseguir fazer boas intervenções. E para você fazer boas intervenções, é uma construção de relacionamento. Para você fazer uma boa intervenção com o seu paciente aí, você precisa ter plantado para colher. O que eu chamo de plantar para colher? Plantar pontualidade, plantar assiduidade, não ficar desmarcando consultas, plantar empatia, para só assim você poder fazer boas intervenções e não se dar mal. Vou contar até um exemplo de um aluno do Prospera Psi, né, que semana retrasada, isso uns 10 dias atrás, chegou para mim e falou assim, nossa, justamente naquela aula que eu assisti, que é mais ou menos um resumo, né, um resumo dessa que eu estou dando hoje, ele falou assim para mim, Guilherme, eu me dei mal, eu sempre te falei que eu sou um tal de ser muito enrolado, falou para mim, eu falei assim, eu te disse que você precisava consertar isso aí em você, né, porque isso atrapalha o processo terapêutico. A gente, como psicólogo, a gente tem que ter comportamentos que, de repente, sirvam até de espelho para o nosso paciente. Comportamentos de disciplina, comportamentos, né, de alegria, comportamentos de tudo, né? Então, assim, comportamentos bons, né, principalmente. E ele falou assim, pois é, né, Guilherme, o meu comportamento que me lascou, eu tô até com vergonha de te dizer, olha só o que aconteceu no consultório com esse nosso colega, com esse
ex-aluno aí, com esse aluno, né? Ele ainda é aluno da gente, é aluno aí do Prospera Psi. Ele falou que estava atendendo uma mãe, e a mãe com os filhos bem danados, bem terríveis, sem limite nenhum, né? A mãe começou a chamar a atenção dos filhos, os filhos jogando travesseiro, quebrando coisa, gritando, e a mãe gritando com eles. E aí, esse aluno, né, esse psicólogo chegou e falou assim, sabe o que eu disse para ela? Ela falou assim, o quê? Eu mostrei firmeza, como essa aula que você está dizendo agora, né? A aula que eu tinha dado e a aula que eu estou passando para vocês. Eu mostrei firmeza, que ela deveria ser firme. Ela deveria mostrar uma postura de pontualidade, pontuar que está errado com aqueles meninos. Né? Eu falei para que essa paciente fizesse isso. Você sabe o que a paciente me disse, Guilherme? Vou contar para vocês. Essa paciente me disse assim, uai, doutor, eu acho engraçado você estar falando que eu tenho que ser firme com meus pacientes, que eu tenho que ser disciplinada, que eu não posso deixar passar em branco um comportamento desorganizado desse, de bagunça dos meus filhos. O senhor mesmo vive atrasando, o senhor mesmo vive desmarcando os meus pacientes e ainda fica falando que eu tenho que ser firme. Parece que o senhor tem dificuldade também de andar na linha. Sabe? Eu acho estranho, só me desculpam. Não sei se eu tô ferida porque são meus filhos, a gente não gosta que fala dos filhos da gente, né? Mas eu acho que você também precisava melhorar, doutor. Olha só, onde que eu quero chegar? As posturas iniciais, né, de pontualidade, assiduidade, o que mais que tem aí? Postura de empatia, né? É como se fosse um namoro. Você começa a namorar, ser noivo, você casa. Só para depois você poder falar pro seu marido que ele está fazendo isso de errado, que aí você briga e as coisas vão mudando. Ou seja, para você fazer uma boa intervenção, é um processo. Você precisa ter conquistado. Por isso que para você fazer um atendimento com padrão ouro, que fideliza o seu paciente, e pontuar de forma às vezes mais veemente, com mais firmeza, que foi o que esse paciente não conseguiu fazer com essa paciente lá reclamando dos filhos, é porque ele não construiu a base do como tem que ser feito para conseguir fazer uma boa pontuação, uma boa intervenção. Porque senão o paciente não sente liga, ele não acredita que você tem essa margem de espaço para cutucar ele. Porque terapia não é só passar a mão na cabeça, muito pelo contrário, é você mostrar a verdade do que o seu paciente precisa fazer para mudar.